Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o jejum. O que é o jejum? Como fazer o jejum? Muitas pessoas têm essa grande dúvida. Talvez você está começando na sua caminhada cristã e não sabe o que significa o jejum, ou até mesmo nunca fez o jejum por falta de saber o que significa, como fazer e o que é o jejum. Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. Como você vai fazer o jejum, o que é o jejum, o que significa o jejum para a nossa vida. Mas antes de eu começar a falar, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque quando eu publicar um vídeo, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui, que eu sempre posto orações, pregações para edificar a sua fé. Bom, o jejum, você tem que entender que o jejum ele serve para nos aproximarmos de Deus. O jejum serve para aumentar a nossa fé. Muitas pessoas no Antigo Testamento faziam o jejum em propósito de alguma forma de arrependimento. Algum jejum do Antigo Testamento, até como o jejum de Daniel, que Daniel fez um jejum somente comendo legumes e frutas para não se contaminar com os alimentos do rei. Que o jejum tem que ser feito com um propósito específico para a sua vida. E com esse jejum que você vai fazer, você vai aumentar a sua fé com certeza, porque Deus vê a intenção do seu coração. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. Então tem muita gente que faz um jejum de algo específico, como por exemplo, algo que você goste muito. Tem pessoas que gostam muito de tomar Coca-Cola. Então você faz um jejum abstinando a Coca-Cola, não tomando Coca-Cola por não sei quantos dias. Esse é um propósito, é um tipo de propósito. E Deus responde sim, porque você está abstinando-se de alguma coisa que você gosta para se aproximar de Deus. Deus sonda o seu coração, Ele sabe o seu propósito. Daniel fez um jejum de 21 dias e ele comeu somente legumes. E a Bíblia diz que Deus ouviu o propósito de Daniel. Então esse é chamado de jejum parcial, que você escolhe alguma coisa que você gosta muito e decide no seu coração, juntamente com Deus, para tirar isso da sua rotina, para você criar um propósito específico com Deus. Isso se chama um jejum parcial. Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem o jejum parcial somente com pão e água. E Deus responde, Deus ouve esse jejum, Deus entende o propósito do seu coração com esse jejum específico. Existe também o jejum que é o jejum normal, o jejum que você faz abstinando-se de tudo, qualquer alimento, e só fica à base da água. Meu irmão, você que não tem costume de fazer o jejum, eu indico que você comece fazendo um jejum parcial, você tirando ali algumas coisas que você gosta e realizando o jejum para com Deus. Porque se você for começar com um jejum normal, um jejum que várias pessoas já estão acostumadas a fazer, talvez a sua pressão baixe, talvez você comece a passar mal. No final do vídeo eu vou te contar uma experiência que eu tive com um jejum. E existe também, meu irmão, o jejum total. O jejum total não é indicado mesmo para que você faça sem nenhuma experiência. Tem muitas pessoas que vão fazer um jejum total. O jejum total é você abstinar-se de tudo que é alimento e até mesmo da água. Nós temos que tomar água para que nossos rins funcionem. Nosso corpo é 70% de água. Então, se você for fazer um jejum desse,
é preciso que você venha vigiar muito. Tem vários testemunhos de pessoas que eu conheço que ficou vários dias fazendo um jejum total e passaram mal e tiveram que ir para o hospital. Já o jejum que Jesus fez, eu acredito que foi o jejum parcial. Eu acredito que Jesus tomou água sim. A Bíblia diz que Jesus ficou de jejum 40 dias e 40 noites. Mas olha o propósito em que Jesus ficou com esse jejum. Esse jejum que Jesus fez foi para ele se preparar para as adversidades que ele iria ter no seu ministério. No começo do seu ministério, ele fez esse jejum para se preparar contra as ciladas do inimigo que ele iria ter ao longo do seu ministério. Eu acredito sim que ele tomou água sim no deserto, que esse foi um jejum forte de Jesus. Amém? Então, eu quero contar para você o que aconteceu certa vez que eu fui fazer um jejum. Eu fazia jejum o dia todo. Eu sairia para trabalhar e muita gente tem uma dificuldade nisso, até porque talvez trabalha com o público, talvez se irrita fácil com o público, então tem essa certa dificuldade. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E certa vez eu saí de casa no jejum e trabalhei o dia todo, não almocei e fui para casa, passei numa barbearia para cortar o meu cabelo em jejum. Então fiquei das 8 até as 5h30 em jejum, cortei meu cabelo e quase desmaiei na cadeira porque minha pressão baixou e eu comecei a ver tudo tonto e eu passei muito mal nessa barbearia que eu fui cortar o cabelo. Então você tem que vigiar bastante quando você for fazer um jejum. Você tem que entender, ter acompanhamento. Se você não tem experiência em fazer jejum, você começa de pouco. Você começa fazendo aí de 4 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia e vai aumentando isso conforme você for fazendo. Porque se você for começar de uma vez, eu acredito que você possa passar mal. Então não é aconselhável que você faça muitas horas de jejum sem ter começado antes, sem ter tido antes experiência. Meus irmãos, o jejum ele é muito importante para a nossa vida cristã. A Bíblia diz que certa vez Jesus chegou em um lugar e um homem correndo ao encontro de Jesus e se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, Senhor, o meu filho está endemoniado, ele se joga na água e tem hora que se joga no fogo. A Bíblia diz que esse homem deu seu filho para que os discípulos de Jesus expulsassem esse espírito maligno. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram. E certamente o homem levou seu filho para Jesus. E Jesus disse: geração incrédula, essa casta de demônios, ela não sai com força, mas sai com jejum e oração. Então, meu amigo, tem situações na nossa vida que só resolvem com jejum e oração. Só resolvem com propósito. Eu tenho certeza que se você fizer um jejum, Deus vai responder. Muitas pessoas ficam com algo na mente e falam: mas eu fiz um jejum de tantos dias, fiz um jejum e Deus não respondeu. Meu amigo, o nosso tempo não é o tempo de Deus. As coisas de Deus são diferentes para a nossa vida. Então Deus não respondeu ainda, mas Deus ouviu. Continue fazendo, porque eu creio que Deus vai responder sim o seu jejum, o seu propósito para a glória de Deus. Então existe esses tipos de jejum. O jejum para propósito. Vê que na antiguidade as pessoas faziam jejum para o arrependimento. Então eu creio que com o propósito que você fizer um jejum como esse, Deus vai responder. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Um abraço e até mais.